Bom, antes de nós começarmos a aula, eu queria... Vamos dar uma olhada aqui no nosso cronograma. Vou compartilhar aqui a minha tela. Consegue ver minha tela aí? Sim, professor. Sim. Alguém falou não? Nós estamos na quinta-feira, 29. Nosso assunto hoje é a escrituração. Nossa aula, praticamente, terminaria amanhã, dia 30, né? Eu tinha combinado com vocês 3 avaliações. O que vocês acham de a gente deixar só 2 avaliações? Ótimo. Eu acho ótimo, maravilha. Tá, então vai ficar aquela que vai valer 20%, né? E depois, essa última, que vocês vão receber no sábado, vai entregar no dia 6 de novembro. Tá certo? Então, eu não vou ter essa segunda avaliação aqui, eu vou excluir. E passarei a ter a segunda avaliação somente. Dia 4 aqui. E deixa para o dia 6 a entrega da segunda e última avaliação. E aqui a gente faz mais um... Na terça-feira, a gente faz mais um exercício, também de forma assíncrona, tá? Então, vamos ficar assim. Temos aula hoje, amanhã. No sábado, eu vou apresentar para vocês a segunda avaliação, que vocês vão me entregar dia 6 de novembro. Segunda-feira é feriado, né? Dia 2 é feriado, 3 é feriado, se não me engano. Segunda-feira, né? Feriado. E no dia 4 nós fazemos exercício para treinar também para a nossa avaliação, tá bom? Uma alteração aqui no nosso cronograma.
certo? Então, a gente vai começar a nossa aula de hoje sobre esse assunto aqui chamado escrituração. Minha tela está legível para vocês? Tá sim, professor. Sim. Então, vamos lá. Escrituração. Nós já falamos várias vezes nessa palavra, né? Aquele registro do fato contábil nada mais é do que a escrituração. Então, fazer a escrituração é fazer o registro dos fatos contábeis. Sejam aqueles modificativos, permutativos, misto, qualquer um deles, seja um fato contábil, é objeto de escrituração. É uma técnica contábil, né? É uma das maneiras que a contabilidade atinge o seu objetivo, que é o patrimônio, né? Controlar o patrimônio. Então, através da escrituração, você vai acompanhando como é que está a situação patrimonial da empresa. Tudo que você faz na escrituração, depois vai caminhar para uma outra técnica contábil, que são as demonstrações contábeis. A partir da escrituração, a contabilidade vai produzir relatórios, chamados de demonstrativos contábeis, ou demonstrações contábeis, das mais diferentes ordens, das mais diferentes espécies. Nós vamos ter o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, fluxo de caixa, demonstração do valor adicionado, entre outras, tá? Então, tudo começa com a escrituração, que é o registro do fato contábil. Quando nós falamos de escrituração, nós precisamos falar necessariamente de conta. E nós já tivemos uma introdução, já falamos do que é conta, né? Nós tínhamos uma unidade especificamente sobre contas, né? A conta, ela identifica cada elemento que compõe o patrimônio, além das receitas e das despesas. Lembrem que receitas e despesas não são itens que compõem o patrimônio. O resultado entre receitas e despesas é que vai lá agregar ao patrimônio líquido, tá? Mas receitas e despesas não é nem ativo nem passivo, tá certo? Então, a conta, ela registra as operações. Ela representa cada bem, cada direito, cada obrigação, cada receita, cada despesa e cada conta do patrimônio líquido. Então, por isso que aqueles razonetes são contas, né? Existem várias classificações de contas, nós já falamos isso, mas, para nós, o mais importante é que vocês identifiquem o que é uma conta patrimonial e o que é uma conta de resultado. Ora, como o próprio nome diz, conta patrimonial é quando ela representa elementos do patrimônio. Ativo, passivo, patrimônio líquido. E resultado, receitas e despesas. Muitas vezes, a palavra despesa, em alguns casos específicos, é modificado para a palavra custo, tá? Por exemplo, numa atividade comercial, o salário dos funcionários, que a empresa paga aos funcionários todo mês, é uma despesa de salário. Já numa indústria, o salário que a empresa paga aos seus funcionários que trabalham lá na indústria, lá na fábrica, recebe o nome de mão de obra. E é chamado custo de mão de obra, não despesa de mão de obra. São terminologias, tá? Tá certo? Diferente. Essa conta, ela possui uma representação gráfica que nós já conhecemos, é o nosso famoso razonete. O razonete, nós trabalhamos com esse aqui que eu acho mais interessante, tá? Mas existe essa forma de razonete, que é chamado de conta T, porque ele lembra um T, né? Uma conta T. E ele também se assemelha ao balanço patrimonial, né? Do lado ativo, seria o lado positivo, débito, já que todas as contas do ativo, com exceção das contas retificadoras, que mais na frente vocês vão saber o que é isso, são de natureza devedora. O passivo patrimônio líquido, aqui do lado negativo, do crédito, significando que as contas do passivo e do patrimônio líquido têm natureza credora. Existe exceção aqui, como é o caso quando a empresa tem prejuízo,
vez de ser devedor, ele é credor. Capital integralizado também, vocês se viram no exercício, a conta de capital integralizar, ela aparece lá no patrimônio líquido negativo, significa que ela é uma conta devedora dentro do grupo de contas credoras. Tá? Vou mostrar isso depois de novo. Então, a representação gráfica de uma conta é isso. Nós trabalhamos com esse que eu acho mais interessante, porque essa aqui, nós iríamos fazer todas as operações somente aqui no final, que a gente ia saber o saldo da conta, se ele era devedor ou credor, e quanto era esse valor. Nesse modelo que eu usei com vocês, a cada movimentação, a cada registro, a gente já sabe o saldo. E a natureza dele, se é devedor ou credor. Eu acho mais simples. E tem esse modelo aqui, que seria um modelo já completo, tá? Onde vai ter cada registro contábil, ele ocorre numa data, né? Eu tenho que ter um histórico, contar a história, o que significa aquele registro. Eu vou ter um débito para lançar aquele valor, eu vou ter um crédito, uma conta débito, uma conta crédito. Isso vai produzir um saldo, a diferença entre débito e crédito, e se ele é de natureza devedora ou credora. Aqui eu ponho o título da conta, e aqui o código dela, segundo aquele instrumento de planejamento contábil chamado plano de conta. Cada conta tem um código específico. Hoje, a contabilidade, lógico que não faz mais nada manual, é tudo feito através de sistemas informatizados. Então, quando você vai fazer um registro contábil, normalmente vai abrir uma tela no computador, né, para você fazer esse registro, a data, o histórico, qual o código da conta débito, qual o código da conta crédito, o saldo. Faltou uma coisa aqui, tá, gente, que eu esqueci, o valor, tá? Valor a débito, valor a crédito e o saldo aqui, se devedor ou credor. Normalmente, os programas de contabilidade, eles trazem esse formato. Eles abrem uma tela para você inserir data, histórico, conta débito, conta crédito, o valor do lançamento e o valor do lançamento. Então, isso aqui também é uma forma de nós representarmos uma conta. O registro contábil é feito através de lançamento nas contas, né? Quando nós debitamos alguma coisa, creditamos alguma coisa, nós estamos fazendo um lançamento contábil. Esse lançamento contábil, ele tem uma função histórica, que é de relatar o dia a dia da empresa, o que ocorre a cada dia, de ordem cronológica, do dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4, e assim sucessivamente. Então, ele conta a história da empresa através dos lançamentos contábeis. O que ela comprou, o que ela vendeu, o que ela pagou, o que ela recebeu, o que ela contratou, que dívidas que ela assumiu. Certo? Então, o lançamento contábil, que é o que nós fazemos quando nós usamos aquele razonete, ele tem essa função de descrever, né, contar a história daquela empresa. E a função monetária todo lançamento contábil ele vai ser expresso num valor monetário, né, em real, no nosso caso. Então, todo lançamento vai envolver valores. Nem que seja de 1 centavo, mas vai ser um valor, tá? Para eu fazer um registro contábil, eu tenho que seguir alguns passos. Isso, na prática, nós já fazemos, tá? Nós já fizemos várias vezes isso. Agora, nós vamos fazer aqui um detalhamento do passo a passo de um lançamento contábil. Então, a compra de um veículo à vista, isso é um fato contábil.
certo? Isso vai afetar lá meu patrimônio, é objeto da contabilidade. Eu tenho que fazer o registro, eu tenho que escriturar essa operação. Então, o primeiro passo, quando eu tenho um lançamento contábil a fazer, é identificar quais contas envolvidas naquele fato, naquela operação. Aqui, a compra de um veículo à vista. Então, eu estou envolvendo a conta veículo e a conta caixa, porque eu estou pagando à vista, eu estou pagando em dinheiro, está saindo dinheiro da minha empresa. Então, eu identifico que as contas que eu vou utilizar para fazer o registro desse fato contábil é a conta caixa, que é uma conta do ativo, e a conta veículos, né? O automóvel, que também é uma conta do ativo. Poderia ser um veículo que não fosse um automóvel, né? Poderia ser uma moto, poderia ser uma lancha, tá? Na contabilidade a gente representa tudo como veículos. Identifiquei quais são as contas que eu vou trabalhar, eu preciso saber agora a que grupos elas pertencem. Se é do ativo, do passivo, se é receita, despesa, patrimônio líquido, são esses grupos, né, que nós temos, esses 5 grupos que nós temos. Nesse meu exemplo aqui, o meu lançamento envolve 2 contas do ativo. A conta caixa, que é o dinheiro, e a conta veículo, que é o automóvel que eu estou comprando. Terceiro passo, identificar que o fato provoca sobre as contas, ou seja, se o saldo aumenta ou diminui no caso. Eu envolvi a conta caixa e a conta veículo. Esse lançamento que eu estou fazendo, ele aumenta o caixa ou diminui o caixa? No meu caso, ele vai diminuir o caixa porque eu estou pagando, né? Estou comprando um carro. E vai aumentar a conta de veículo, uma conta do ativo veículo, que vai aumentar o meu patrimônio, vai aumentar lá mais um bem que eu estou adquirindo para a minha empresa. Tá? Então, esse lançamento contábil ele vai trazer impactos em contas. Qual é esse impacto? Qual é esse reflexo? Ele vai aumentar a conta? Ele vai diminuir a conta? O saldo da conta aumenta ou o saldo da conta diminui com esse lançamento? No nosso exemplo aqui, mais uma vez, eu estou utilizando a conta caixa, ela vai diminuir, né? Porque eu estou comprando o carro. E a conta veículo vai aumentar para registrar essa aquisição desse veículo. E o quarto passo, nós vamos fazer uma descrição do histórico, né? Fazer um histórico daquilo que aconteceu. Eu estou comprando um veículo, qual é a marca do veículo, de quem eu estou comprando. Esse tipo de operações exige a existência de um documento fiscal, que é a nota fiscal. Eu posso botar lá o número da nota fiscal. Vou botar lá a referência do meu fornecedor, né? Quem é o meu vendedor? Qual foi a empresa que me vendeu esse carro, etc. Então, sem me estender muito, mas eu preciso fazer um breve relato do que aconteceu para que alguém, isso vai ter um registro, né? Que vai ficar aí para a história. As pessoas entenderem o que aconteceu naquele dia, naquela empresa, com aquela conta. Então, isso aí seria os passos que eu preciso ter para fazer o lançamento contábil. Ou seja, quando vocês se depararem, vamos lá no nosso exercício, vamos pegar lá um fato contábil lá no nosso exercício, né? Primeira coisa, vocês vão identificar quais contas que eu vou movimentar. Isso é quase que automático, tá, gente? Aqui está em passos, mas é quase que automático. Eu estou pagando, eu vou movimentar caixa. Eu estou recebendo, vai entrar dinheiro no caixa. Eu estou pagando uma despesa, vai sair dinheiro do caixa. Eu estou contraindo uma obrigação, vai mexer com alguma conta de passivo. Então, vocês sempre analisar o lançamento, né? A descrição do fato te leva a pensar na conta que você vai utilizar.
Essas contas que você já identificou são do ativo, do passivo, são de receita, despesas? Tá certo? Ah, é uma despesa. Beleza, então já não vai mais lá para o meu ativo nem para o meu passivo. Isso aí é questão de minutos você faz esse raciocínio, tá? Esse lançamento, essa conta que eu já identifiquei, vai acrescentar o que para ela? Vai aumentar o saldo dela? Vai diminuir o saldo dela? E tem o histórico, né? O histórico daquilo que eu estou registrando, né? Então, ao vocês encontrarem um fato contábil, vocês têm em mente esses 4 passos. Evidentemente que aqui a gente não está cobrando histórico, tá? Então, vamos voltar lá no exercício. Vou pegar qualquer um daqueles dias lá, qualquer um daqueles itens lá do exercício, e vamos olhar sobre essa ótica aqui, tá? Bom, vou pegar qualquer um desses aí, ó. O item 6. Foi obtido um empréstimo de 15 mil no Banco Sul S.A. O prazo de vencimento é de 90 dias. Então, isso aqui é um fato contábil. Então, aqui, a empresa obteve um empréstimo. Quais as contas que vai ser envolvida? Bom, conta banco, naturalmente, né? Porque eu não vou sair uma sacola com esses 15 mil do banco. O banco vai disponibilizar esse dinheiro na minha conta, né? Então, a conta do banco vai ser movimentada. Bom, eu estou obtendo um empréstimo de um banco. Então, uma obrigação vai aparecer aí para mim, né? Eu vou ficar devendo esse dinheiro para o banco. Eu estou fazendo surgir uma obrigação na minha empresa. Esse empréstimo que eu estou recebendo vai cair dinheiro na minha conta. Ele vai aumentar ou vai diminuir o saldo da minha conta? No caso da minha conta, vai aumentar o saldo, né? Que vai cair lá esse dinheiro na minha conta. E esse empréstimo? Eu não devia nada, agora eu tenho empréstimo no banco. Então, a minha conta de empréstimo, que era 0, agora vai virar 15 mil. Então, vai aumentar a minha conta de empréstimo. Então, quando vocês forem fazer cada fato contábil desse, vocês forem fazer o registro de cada fato contábil desse, vocês pensem nesses passos aí que a gente está falando aqui do lançamento, tá? Muito bem. Os lançamentos contábeis, aquele caso que eu debito, eu credito, eles surgiram com esse cidadão aqui, ó, que era um frade franciscano chamado Luca Paciolo, lá no século XV, no italiano. Então, esse padre, né, esse frei franciscano, ele foi autor de um livro, né? Um livro, na verdade, era um livro de matemática, tá? Não era um livro de contabilidade, era um livro de matemática. Esse nome aí, né? Suma aritmética, geométrica, proportione e proporcionalita. Ele foi publicado na cidade de Veneza em 1494, né? Então, ele foi o difusor de uma teoria contábil chamada teoria do débito e crédito, conhecida como método de partidas dobradas. Então, os lançamentos contábeis, eles seguem rigorosamente esse método inventado por Luca Paciolo, conhecido universalmente com o nome de partidas dobradas, método das partidas dobradas, que nós já fizemos inúmeras vezes aqui, tá? Só que a gente não sabia o nome. Então, o que é o método da partida dobrada? É a essência do método universal. Aceito.
é que o registro de qualquer operação implica em um débito em uma ou mais contas que devem corresponder a um crédito equivalente em uma ou mais contas, de forma que a soma dos valores debitados seja sempre igual à soma dos valores creditados. Em outras palavras, toda vez que eu fizer um débito em uma determinada conta, necessariamente eu vou fazer um crédito em outra conta, um ou mais crédito em outra conta. Eu debitei alguma conta, eu vou ter que creditar alguma outra conta, ou outras contas. Isso que é o princípio da partida dobrada. Não há débito sem crédito correspondente. Não há origem sem aplicação de recursos, tá certo? Então, esse método, que é universalmente conhecido, surgiu lá no século XV, por aquele frei Luca Paciolo, e ele é o mecanismo de lançamento contábil. As contas contábeis vão movimentar através desse método, chamado método da partida dobrada. Debitar e creditar. Isso não era Professor, novidade. Pois não? foi ele quem criou o método? Na verdade, esse método já existia, ele sistematizou, né? Ele foi teórico, ele teorizou o método, né? Isso na prática já era feito, só que não estava escrito em lugar nenhum, né? Ele foi lá e escreveu como é que tinha que ser feito, tá? Ele sistematizou o método. Ele é conhecido como o pai da contabilidade. Porque antigamente a contabilidade se resumia a alguns demonstrativos. Eu tinha lá tantas ovelhas, tantos quilos de lã, tantos quilos de arroz. Tá? Eu não tinha como é que surgiu aquele arroz, como é que surgiu aquela lã no meu patrimônio, eu não tinha essa explicação. Através desse método passou a ter a origem e a aplicação dos recursos, as partidas dobradas, por isso que são partidas dobradas. Isso aqui é um princípio muito, muito semelhante ao de você, é ser a lei de Newton, que é a lei da ação e reação, que é uma lei que quase todo mundo conhece, né? Toda ação corresponde a uma reação igual em sentido contrário, né? É a mesma coisa aqui, tá? Com relação ao débito e crédito. Todo débito corresponde a um crédito igual em sentido contrário, o débito, né? O débito tem sempre sentido contrário do crédito. O débito é positivo, o crédito é negativo. Então, quando nós fazemos um registro contábil nas nossas contas, fazemos um lançamento contábil, nós estamos utilizando o método das partidas dobradas. Aqui um resumo que eu já mostrei alguma vez para você, mas é sempre bom reforçar. Isso é muito importante no entendimento das nossas atividades. Toda vez que eu fizer um débito numa conta do ativo, vai haver um aumento no ativo, tá certo? Débito aumenta ativo. E crédito diminui ativo. Se eu estou pagando aquela compra daquele carro, por exemplo, daquele veículo. Acho que tem gente entrando na sala, só um minutinho aí, deixa eu ver se é. Então, voltamos àquele fato contábil que nós vimos ainda há pouco. Compra de um veículo. Eu vou fazer um débito na conta veículo. Quando eu fizer esse débito na conta veículo, o que acontece? Houve um aumento do meu ativo. Mas também eu vou fazer um crédito numa conta caixa, que é do ativo. Então, o crédito na conta caixa diminui o ativo. Toda vez que eu fizer um débito numa conta do passivo, o saldo diminui meu passivo. Quando é que eu debito meu passivo? Eu vou pagar um empréstimo, por exemplo. Eu tenho uma dívida lá no meu passivo e vou pagar.
aquela dívida está lá no meu passivo. Para eu diminuir a dívida, eu tenho que debitar o meu passivo. Todo crédito provoca aumento de passivo. Toda vez que a empresa contrair uma obrigação, vai aumentar o passivo dela. Então, toda obrigação vai ser creditada lá em uma conta do ativo, aumentando o saldo desse passivo, perdão, do passivo. O patrimônio líquido, lembra que o patrimônio líquido está do mesmo lado do passivo, né, naquela balança imaginária nossa. Então, ele também segue o mesmo princípio. O débito diminui as contas do patrimônio líquido e o crédito aumenta a conta do patrimônio líquido. As despesas, elas são aumentadas por débitos e diminuídas por crédito. Crédito na despesa são coisas muito específicas, tá? Despesa normalmente nunca é creditada, mas existem situações que não cabe agora a gente colocar aqui, que há débito, há créditos em despesa, tá? Mas normalmente as despesas são debitadas. Ora, lembro que quando eu tenho uma despesa, há um reflexo lá nas minhas contas do patrimônio. Que reflexo é esse? Uma despesa, ela ou diminui o ativo ou aumenta o passivo. Então, à medida que eu faço um débito na despesa, eu estou ou creditando o meu ativo ou creditando o meu passivo. As receitas. Professor, essa parte eu não entendi muito bem, não. Você pode repetir, por favor? Claro. Vamos lá. Eu tenho uma despesa. A despesa é debitada. Por que a despesa é debitada? Porque essa despesa necessariamente provoca duas coisas. Primeira, essa despesa diminuiu o meu ativo. Eu estou pagando meus funcionários. Vou tirar dinheiro do meu caixa para pagar meus funcionários. Há uma diminuição do meu ativo. O meu débito, despesa de salário. O meu crédito, lá no meu caixa, estou pagando aquela despesa. Então, quando eu debito, lembra da partida dobrada? Quando eu debito uma despesa, eu tenho que creditar alguma outra coisa, né? O que é que eu acredito? Um ativo. Uma outra forma também de registrar despesa é, toda vez que eu debitar uma despesa, eu vou fazer um crédito em uma conta do passivo. Tá certo? Então, eu debitei uma despesa e vou ter que creditar um passivo. Quando eu tenho uma despesa, só mais uma vez, os reflexos são ou eu aumento, ou diminuo meu ativo, ou aumento o meu passivo. Então, se eu estou debitando a despesa, eu estou diminuindo o meu ativo, fazendo um crédito na conta do meu ativo. Ou eu estou aumentando o meu passivo, fazendo um crédito na conta do meu passivo. Deu para entender agora, você que perguntou? Sim, consegui entender. Eu acho que esse sistema é mais fácil da gente entender quando a gente está fazendo exercício. Essa tabelinha aqui tem que ficar do lado de vocês, né? Na hora de vocês fazerem exercício, tá, gente? Né? Bem do ladinho de vocês. Bom, eu vou debitar uma conta. Essa conta é do ativo ou do passivo? É do ativo. O que acontece quando eu debito o ativo? Aumenta. Bom, se eu aumentei o ativo, vou ter que mexer em outro lado. Qual é o outro lado? Vai diminuir em algum outro lado. Onde é? Né? Então, a gente sempre tem que estar com isso na mente, né? As receitas. Toda vez que eu debitar uma receita, eu diminuo essa minha receita. A receita, débito e receita não é uma coisa normal, tá? Débito e receita é alguns casos esporádicos que, mais uma vez, não cabe aqui nessa disciplina a gente entrar no detalhe. Então, só diminuo uma despesa, só debito uma despesa em casos muito excepcionais. Normalmente é para corrigir erros, que em contabilidade se chama estorno. Para corrigir um erro na contabilidade, eu fiz o lançamento errado, eu não preciso me matar por isso. Eu posso consertar isso.
eu estorno o lançamento, tá? Eu conserto o lançamento, corrijo o lançamento. Mas debitar receita em casos muito específicos. A receita, no modo geral, ela sempre vai ser creditada. Qual é o reflexo de uma receita no patrimônio, gente? Quando eu tenho uma receita, é porque houve um aumento do meu ativo, tá? Ou uma diminuição do meu passivo. Eu prestei um serviço e recebi lá um determinado valor. Aquele valor vai entrar lá no meu caixa. Eu vou fazer um crédito na minha receita e o débito no meu caixa. Estou aumentando o meu ativo com aquele recebimento. Tá? Então, as operações contábeis, no modo geral, estão resumidas aí nesse quadro. E basta você saber que o outro é o inverso, tá? Quando é que eu debito o ativo? Quando eu debito o ativo, ele aumenta. Quando eu credito, ele diminui. Por diferença, a gente vai saber o outro, tá? Acho que tem gente pedindo para entrar. Só um minuto. Não? Então, é bom que vocês tenham sempre isso em mente. O profissional de contabilidade, como ele já faz isso automaticamente, ele guarda isso na cabeça, né? É o dia a dia dele esse, né? É que nem um enfermeiro aplicar uma injeção, né? É do dia a dia dele, aquilo, né? Se eu for aplicar uma injeção, eu vou ter que ler todo o manual, como é que aplica a injeção, né? Mas o enfermeiro sabe aquilo no dia a dia, lá na prática, né? Bom, aqui uma outra forma também, tá? De dizer isso aqui. Quando debitar? Toda vez que eu identificar uma entrada de ativo, está entrando alguma coisa que vai aumentar, algum valor vai aumentar o meu ativo, vai entrar no meu ativo, então eu tenho que debitar esse ativo. A conta que representa esse ativo, caixa, banco, veículos, contas a receber, etc. Bom, vai diminuir o meu passivo, vai sair alguma coisa do meu passivo, eu vou pagar alguma obrigação, eu vou quitar alguma dívida, vai sair meu passivo, então isso vai ter que ser debitado. E não esqueço que toda vez que eu falar, quando eu vou debitar uma coisa, eu tenho que pensar logo no que eu vou acreditar, tá? É quase que simultaneamente o raciocínio. E toda vez que aparecer uma despesa, eu vou ter que debitar essa despesa. Então, eu identifiquei que o meu ativo está aumentando, está entrando alguma coisa no meu ativo, é porque eu vou ter que debitar alguma conta do meu ativo. Eu estou identificando que o meu passivo está diminuindo, está saindo alguma coisa do meu passivo, então eu vou ter que debitar o meu passivo. E, invariavelmente, toda vez que eu tiver que registrar uma despesa, essa despesa vai ser debitada. Bom, quando debitar, logicamente tem o quando eu creditar, né? Quando é que eu vou creditar? Toda vez que eu identificar uma diminuição de ativo, né? Vai sair alguma coisa do meu ativo. Eu vou pagar alguma despesa, eu vou comprar alguma coisa à vista, eu vou receber alguma coisa de alguém que está me devendo. Então, toda saída de ativo, eu vou vender alguma coisa do meu ativo. Então, toda vez que eu identificar uma saída de ativo, eu vou ter que creditar aquela conta correspondente lá do meu ativo. Toda vez que eu identificar que o meu passivo está aumentando, eu estou contraindo novas dívidas, novas obrigações, eu vou ter que creditar esse passivo. Empréstimo bancário, fornecedor, promissórias a pagar, qualquer obrigação que
a empresa esteja assumindo representa um aumento de passivo, uma entrada de passivo. Então, a conta que representa aquela obrigação vai ter que ser necessariamente creditada. E também, quando a empresa ofere receitas, seja recebidas ou não, eu tenho que creditar a conta de receita. Tá certo? Então, se a gente cruzar essas informações, quando eu debitar, quando eu creditar, juntamente com aumento de ativo e passivo, vocês vão ver que dá quase que no mesmo. Ele está dizendo a mesma coisa ali, tá? Aqui, quando eu debito, e aqui, perdão, aqui é o que acontece com o saldo das contas, quando eu debito ou quando eu credito, e aqui, quando eu devo debitar e quando eu devo creditar. Professor, não está aparecendo nada na minha tela. Não sei se é só a minha. Algum outro colega aí? Na Acho minha que tu tá deve ter normal. fixado, Eveline. Fixou a tela. Como é que eu faço para tirar isso? Aperta em Tem cima um de ponto. novo da tela. A minha tá aparecendo quando acreditar. Saída de ativo, entrada de passivo e aparecimento de receitas. Conseguiu ajeitar a tela, Eveline? Não, tá do mesmo jeito, tudo preto. Só aparece um J. Bom, o problema é com você. Outra Ela está perfil do vendo na professor. tela, né? Agora foi. Já está Opa! normal. Que bom. Então, só voltando aqui, esse quadro aqui é um mecanismo voltado para o saldo da conta, tá? Bom, lembra que toda conta de ativo tem um saldo devedor. Então, essa conta necessariamente vai ter sempre mais débito do que crédito. Isso é uma conta do ativo. Atenção, quando eu digo que a conta tem um saldo devedor, isso não quer dizer que essa conta não possa ser creditada, tá? O saldo dela que sempre vai ser prevalentemente a débito. Mas a conta pode receber tanto lançamento a débito quanto a crédito. Por exemplo, a conta caixa. A conta caixa, quando eu recebo, eu debito. Quando eu pago, eu credito. Mas o saldo da conta caixa sempre vai ser devedor. Eu não posso pagar mais do que eu tenho de dinheiro, né? Já falei isso para vocês. Então, a natureza do saldo numa conta, se ela é credora, isso não quer dizer que ela não pode ser debitada. Muitas vezes os alunos confundem isso, tá? O mecanismo débito e crédito funciona para todas as contas. Agora, eu nunca posso ter numa conta de passivo, por exemplo, mais débito do que crédito. Porque senão estaria pagando a mais alguma obrigação. Né? Então, estou pagando um valor a mais do que eu devia. Certo? Bom, aqui eu também já falei isso, mas vou mostrar de maneira mais visual, tá? Elementos essenciais do lançamento. Então, para fazer o lançamento, eu preciso desses elementos aqui, ó. Data do lançamento, dia, mês e ano, né? Sempre os lançamentos feitos em ordem cronológica, né? Do dia 1º para o dia 30. Além da data, eu preciso de um histórico, um breve relato do fato contábil, né? Eu não vou escrever 50 páginas para descrever o fato contábil, uma coisa sucinta, desde que seja também um resumo que dê para as pessoas entenderem, né, o que está acontecendo. Né? Tem históricos contábeis que são muito complicados. Tem histórico contábil que é assim, escrito pago, somente isso, ou recebido. Ah, então não consegue entender, pago o quê? Recebido o quê? Tá? Então, esse tipo de coisa nós não devemos acontecer. Tá? Transfere de uma para outra. Já vi muito histórico assim. Isso não quer dizer nada. Ajuste de lançamento. Isso não quer dizer nada. Então, o histórico tem que ter alguma coisa que você consiga entender o que aconteceu.
Logicamente, eu preciso de uma conta débito para fazer aquele registro. Seguindo o método das partidas dobradas, eu preciso também de uma conta crédito, né? Toda vez que eu fizer um débito, eu vou ter que necessariamente fazer um crédito. Lei da ação e reação, estão lembrados? Eu preciso do valor a débito, ou dos valores a débito. E preciso do valor a crédito, ou dos valores a crédito. Então, esses 6 elementos aí são essenciais no lançamento. Fazer o lançamento contábil é isso aí. A partir de uma determinada data, contar a história, debitar, acreditar, e o valor desse lançamento a débito e a crédito. Tá? Então, é isso que nós fazemos naquele razonete lá, né? Lá a gente não está levando em consideração data nem histórico, tá? Lá no razonete. Mas são esses os elementos essenciais para fazer um lançamento contábil. Aqui, por questões didáticas, foi criado várias formas de lançamento. Alguns livros chamam fórmula de lançamento. Então, primeira forma, ou então, primeira fórmula. Eu uso mais a palavra forma. Então, existe um lançamento que eles chamam de primeira forma, que é quando eu tenho 1 para 1. Eu tenho um débito e um crédito. Eu faço um lançamento numa conta débito e faço um lançamento na conta crédito, logicamente pelo mesmo valor. Gente, aqui é o seguinte, aqui, esse que está aqui nesse retângulo rosa, aqui está escrito Caixa A Bancos Conta Movimento. Esse azinho que tem na frente da palavra bancos, em contabilidade, quer dizer que esta conta está sendo creditada, tá? Então, toda vez que vocês verificarem esse A na frente de alguma conta, está dizendo que aquela conta está sendo creditada. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou debitando um caixa e estou creditando o banco. Eu estou fazendo isso aqui, ó. Isso é a mesma coisa, tá? Não esqueça que a contabilidade é uma profissão antiga. E antigamente era feito nos livros, era registrado isso no livro. Então, para identificar o que era que eu estava debitando, o que eu estava acreditando, inventaram esse Azinho aqui na frente da conta para dizer que ela está sendo creditada. Hoje em dia não é mais assim, né? Hoje em dia você entra no sistema, você tem um campo lá que você vai digitar o código da conta débito e tem um campo para você digitar o código da conta crédito. Pronto. Tá? Então, esse Azinho, repetindo, significa que a conta está sendo creditada. Então, esse lançamento aqui, eu fiz um débito na conta caixa e fiz um crédito na conta bancos, conta movimento. Provavelmente eu emiti um cheque e saquei dinheiro do banco e guardei lá no meu caixa, né, para fazer aqueles pagamentos menores do dia a dia da empresa, né? Compra de uma água, um pagamento de um transporte, etc. Pagamentos pequenos, né? A segunda forma, ou fórmula, é um lançamento feito a débito e 2 ou mais lançamentos feitos a crédito. Então, ele tem esse formato aqui, caixa a diversos. Esse diversos quer dizer que eu estou creditando várias contas, tá? Então, diversos, débito do caixa. Caixa, é porque eu estou debitando caixa. Adversos. Esse diverso significa que eu estou utilizando mais de uma conta para fazer o crédito. Eu estou debitando caixa e estou creditando. Duplicados a receber, então estou creditando duplicados a receber e estou creditando juros recebidos. Seria isso aqui, ó. Esse quadro amarelo, esse retângulo amarelo, é a mesma coisa do que está escrito aqui. Então, débito, adversos. Um débito na conta caixa e mais de um crédito. Um crédito foi na conta do duplicado a receber e o outro crédito foi na conta de juros recebidos. Lançamento de terceira forma.
dois ou mais lançamentos a débito e um lançamento a crédito. Aí eu coloquei, olha, diversos, caixas, imóveis e utensílios, e lá embaixo, a capital. O que aconteceu aí? Eu fiz vários débitos, um na conta caixa, um na conta imóveis, um na conta móveis e utensílio, e fiz um crédito na conta capital social. Isso aqui, eu debitei várias contas a crédito, a débito, e creditei uma única conta. É a mesma coisa de que eu fizesse isso aqui, ó. Débito de caixa, débito de imóveis e débito de móveis e utensílio a crédito de capital social. Então, eu fiz vários lançamentos a débito para um lançamento a crédito. É o contrário da segunda forma, né? Da segunda forma, é vários lançamentos. A segunda forma aqui é um lançamento a débito para vários a créditos, tá? Aqui são vários a débito. Então, não esqueça que esse azinho aqui está dizendo que eu estou creditando a conta capital e estou debitando as demais. E a quarta e última forma, eu faço vários débitos e vários créditos. Tá certo? Então, diversos a diversos. Diversos a débito. Então, eu vou debitar diversas contas. E a diversos, quer dizer que eu vou creditar diversas contas. Então, eu vou debitar a conta cliente, vou debitar a conta CMV. Aqui embaixo está a explicação do que é CMV. Custo das mercadorias vendidas. Nosso próximo assunto. Então, eu estou fazendo um débito nessas duas contas. E, ao mesmo tempo, fazendo um crédito na conta de estoque e na conta de vendas, na receita de vendas. Então, eu fiz vários lançamentos a débito e vários lançamentos a crédito. Evidentemente, gente, que quando eu somar débito e crédito tem que ser igual, né? Se eu não fizer isso, o meu lançamento vai estar errado. Não, os contadores dizem assim, o lançamento não está batendo, o débito não está igual ao crédito. Isso aqui é a mesma coisa, ó. Débito de caixa, débito de imóveis, crédito de imóveis e utensílios. Desculpa, gente, eu fiz alguma coisa errada aqui, vou já ajeitar, tá? Eu repeti o mesmo lá. Estou ajeitando aqui o slide, tá? Bom. Agora sim. Eu fiz vários lançamentos a débito e vários lançamentos a crédito. Eu posso fazer lançamento tudo de primeira forma? Eu posso. Eu vou ter mais trabalho, mas eu posso. Débito, crédito. Posso fazer, não tem problema nenhum. Tá? Eu poderia, por exemplo, aqui, transformar esse lançamento em dois lançamentos de primeira forma, né? Um eu ia debitar o caixa e acreditar duplicado a receber. O outro eu ia debitar o caixa e acreditar juros a receber, tá? Eu poderia transformar esse lançamento em dois lançamentos esse lançamento de segunda forma, eu poderia transformar em dois lançamentos de primeira forma. Isso eu posso fazer. Eu poderia fazer isso aqui, poderia fazer um lançamento a débito de caixa e um lançamento a crédito de capital. Poderia fazer um segundo lançamento a débito de imóveis e a crédito de capital. Poderia fazer um terceiro lançamento de débito de imóveis e utensílio a crédito de capital.
Eu posso transformar qualquer lançamento em primeira forma, tá, gente? A mesma coisa aqui, ó. Eu poderia fazer um lançamento de débito de cliente e um crédito de vendas. Já saiu errado aqui, meu vendas. Eu poderia fazer um débito de CMV e um crédito de estoque. Poderia fazer isso também. Então, qualquer lançamento eu posso fazer tudo no formato como se fosse de primeira forma, tá? Bom, gente, contabilidade, o contador, antigamente, ele era conhecido como guarda-livros, porque ele era a pessoa que ficava encarregada dos livros da empresa. Por exemplo, o meu avô, ele era guarda-livro. Meu avô, a profissão dele era guarda-livros. Você entrava no escritório de contabilidade, tinha umas prateleiras lá, um monte de livros, tudo lá nas prateleiras, livros horrorosos, pretos. Tá certo? Porque o contador era o responsável por aqueles livros. Por isso que ele é chamado de guarda-livros. Então, tem muita gente que hoje chama contador de guarda-livros. Então, em contabilidade, tem um livro chamado diário, que é um livro que faz um registro dia a dia das operações da empresa. Ele registra os fatos contábeis, ele escritura os fatos contábeis dia a dia. Tem mais uma falhazinha aqui. Ele não é o livro mais importante para a contabilidade, mas é um livro que é exigido pelo Código Comercial Brasileiro. Se uma empresa entrar na justiça para um processo que antigamente chamava de falência, agora se chama de recuperação judicial, um dos documentos que ela vai ter que apresentar lá vai ser o livro diário. Evidentemente, bom, se eu falar um pouco mais. Então, um dos livros importantes na contabilidade era o livro diário. O outro livro é o livro Razão. O livro Razão, ele traz uma movimentação conta a conta. Então, a primeira página do livro é a conta caixa. E se eu movimentar a minha conta caixa, vai ter várias páginas da conta caixa. Quando acabar a conta caixa, vem uma segunda conta lá, que eu movimentei. E assim você vai, todas as contas do ativo, todas do passivo. Então, esse livro, para efeito de auditoria, de trabalho de contabilidade, ele é muito mais fácil de se manusear que o diário. Se eu quiser identificar por que uma conta está com um determinado saldo, eu vou lá no Razão daquela conta e verifico isso. Tá? Bom, gente, hoje em dia, esses livros acabaram, eles não existem mais, tá? O contador não guarda mais livro, porque não existem livros. Os livros estão nas nuvens hoje, tá? No Brasil existe um grande banco de dados do governo, chamado Sistema Público de Escrituração Digital, conhecido com a sigla de SPED. Sistema Público de Escrituração Digital. É um grande banco de dados do governo, onde as empresas de todos os segmentos, indústria, comércio, bancos, serviço, empresa sem fim lucrativo, etc., mandam informações para esse banco de dados. Informações das mais variáveis possíveis. Tudo fica armazenado nesse grande banco de dados do governo, chamado Sistema Público de Escrituração Digital. Um dos arquivos que as empresas são obrigadas a mandar para o governo chama-se Escrituração Contábil Digital. Todos os registros que você faz na contabilidade, toda a tua escrituração contábil daquele ano, você, de forma digital, transfere isso para esse sistema público, esse arquivo público do governo. Então,
esse banco de dados do governo tem lá a informação de toda a tua empresa. Tudo que você vendeu, tudo que você comprou, tudo que você pagou, tudo que você recebeu num determinado ano. Todos os anos as empresas mandam esse, é chamado ECD, conhecido com a sigla de SPED contábil. Todos os anos as empresas mandam para a Receita, para esse sistema público de instituição digital, essas informações. Então, o governo armazena lá todos esses dados da sua empresa. Se ele quiser, por exemplo, se a Receita Estadual do Pará, a Cefa do Pará, quiser saber quanto foi que a sua empresa, aí de Viseu, vendeu, ela não precisa ir aí na tua empresa pegar essa informação, ela vai aí nesse sistema público. Pede para a Receita Federal ter acesso ao sistema público, ter acesso ao SPED contábil da empresa aí de Viseu. Aí ela vai pegar a informação que ela precisa. Quanto é que aquela empresa vendeu naquele ano? Para quem ela vendeu naquele ano? Está lá também. Tá certo? Então, aqueles livros contábeis hoje, eles foram substituídos, o livro diário, o livro razão, por esses arquivos que estão armazenados nesse banco de dados, chamado SPED, Sistema Público de Instituição Digital. A início da 2014, começou a ser obrigatório as empresas mandarem esses arquivos para ser armazenados nesse banco de dados. Tá? Então, tudo que você registra na sua contabilidade, seja um lançamento de 1 centavo, seja de 1 bilhão, vai estar nesse registro aqui, tá? Qualquer fato contábil que você registrou vai aparecer lá para o governo. Ele está te espionando todo instante. Ele sabe o que a tua empresa está comprando, o que a tua empresa está vendendo, para quem ela está vendendo, de quem ela está comprando, quem são teus funcionários, quanto cada funcionário teu recebe. Tudo isso o governo sabe. Porque as empresas, elas municiam esse sistema com várias informações, não só com o SPED contábil. O E-Social, que eu acho que vocês já ouviram falar, vai para lá. E, enfim, outros, vários. Tá certo, gente? Então, o contador hoje, ele faz todo o seu trabalho, ele diz que ele terminou o trabalho contábil dele daquele ano, quando ele envia o arquivo com essas informações para o SPED lá do governo. Aí o trabalho daquele ano está encerrado. Normalmente ele faz isso nos primeiros meses do ano seguinte, né? Que a contabilidade não termina no dia 31 de dezembro ali certinho, não, né? Ela tem um prazo aí para fazer os ajustes, fazer as correções que precisam ser feitas, né? Para depois, quando esses arquivos, quando a tua contabilidade está toda ok, o teu balanço está elaborado, a demonstração de resultado também está fechada, aí você manda esse colar. Inclusive, nesse SPED contábil vai o nosso balanço, tá? O governo tem acesso ao nosso balanço através do SPED contábil. Imagine que a sua empresa aí de Viseu, ela compra muita mercadoria, por exemplo, de uma empresa lá do Rio Grande do Sul. E o governo lá do Rio Grande do Sul, a Secretaria da Fazenda lá do Rio Grande do Sul, quer saber que história é essa que essa empresa compra muito daqui, por quê, o que ela está comprando, se a outra empresa lá do Rio Grande do Sul está registrando todas essas vendas, ela não precisa ir lá na empresa do Rio Grande do Sul saber isso e nem vir aqui em Viseu saber isso. Ela entra no sistema público, devidamente autorizado por alguém, logicamente, e pega essas informações. O quanto que a empresa de Viseu comprou no ano de 2020 da empresa lá do Rio Grande do Sul, por exemplo. Então, são informações que ficam disponíveis para ser acessadas por alguém que tenha competência para isso. Eu não posso também abrir para todo mundo. Eu não posso chegar lá e dizer, eu quero ver aí quanto essa empresa de Viseu comprou lá do Paraná. Isso eu não posso. Eu, pessoa física, não tenho esse poder. Tá? Mas o governo, nas suas esferas, diferentes esferas de governo, tem esses acessos. Tá certo? Isso aqui, gente, é um exemplo da conta razão, tá? Aquela conta que eu falei que é importante na contabilidade. Isso aqui é o razão da conta caixa, num determinado mês aí, ó.
comecei lá o dia 2 de janeiro, saldo anterior. Esse código é aquele código que já está previamente estabelecido lá no plano de contas, tá? Então, eu puxo esse relatório, ou eu boto na tela do meu computador esse relatório aqui. Eu quero saber como é que está o saldo do meu caixa no dia 5 de janeiro, por exemplo. O contador quer saber isso, algum diretor quer saber essa informação. Aí você vai lá e pega, ó. Eu estou com 15.530 de saldo de caixa no dia 5 de janeiro. O que eu paguei, o que eu recebi nesses dias aí? Eu recebi 5 mil e fiz um pagamento de 8.070. O que é esses 5 mil? Eu recebi uma duplicata, né? Alguém que estava me devendo foi lá e me pagou. Aí, por esse número da duplicata, eu descubro quem foi essa pessoa que me pagou. Eu vou em outro arquivo lá e descubro isso. Eu paguei a energia elétrica, né? A empresa pagou a energia elétrica aí no dia 5 de janeiro, esse valor. Então, esse relatório aqui, que é o livro Razão, ele traz a cada página a movimentação da conta. Lógico que se você movimentar muito essa conta, ela vai ter várias páginas, né? Tá certo? Então, você pode imprimir isso aqui para fazer uma conferência, por exemplo. O saldo de caixa não está correto. O que aconteceu? Não, esse recebimento não existiu, esse pagamento não ocorreu. Está faltando registrar o pagamento de alguma coisa. Então, por aí que você vai descobrindo se faltou ou se você fez alguma coisa errada na sua contabilidade. Isso é um trabalho do dia a dia do contador, né? Faz o registro e depois ele vai analisar se esses registros são todos corretos, feitos de maneiras corretas. Sabe? Bom, como sempre, nesse material que eu passei para vocês, tem aí 10 operações, 10 fatos contábeis, né? Para ser feitos razonetes, tá? 10 lançamentos contábeis para vocês registrarem. Então, isso aí é o dever de casa de vocês, tá, amigos? Amanhã, nós podemos começar a aula fazendo uma correção desse trabalho aqui, tá certo? Então, o que eu quero aí é que vocês façam registro contábil nos razonetes dessas movimentações aí no patrimônio de uma determinada empresa. Começa lá com a abertura do capital, né? E por aí vai. Tá certo? Então, amanhã nós vamos iniciar o nosso último assunto, que é operações com mercadoria. Mas antes de entrar no assunto operações com mercadoria, a gente corrige esse exercício aí, juntamente com aquele que eu mandei o vídeo, né, para vocês, já é um treinamento para a nossa avaliação. A nossa avaliação vai ter alguns elementos teóricos lá, tá? Mas também vai ter, uma parte dela vai ser registros contábeis, tá? Escrituração, tá bom? Professor, uma dúvida. Sim. Como não vai haver mais o terceiro trabalho, né? Vai ficar em dupla ou em 4 pessoas? 4 pessoas, né? O segundo trabalho fica em 4 pessoas. Tá? Foi bom você lembrar, isso esquecido. A gente faz aquele trabalho em grupo, tá? 4 pessoas. Tá certo. Tá bom para vocês? Quem manda aqui tá, gente? É vocês que... Tá certo? Bom, certo. então, Professor, no caso, o segundo trabalho, o senhor irá passar no sábado. Isso. Para entregar dia 6 de novembro. Ah, então tá ótimo. Porque amanhã eu vou viajar. Tá. Então você vai ter bastante tempo. Mas pode ir na viagem, né? E fazendo também, né? Se divertindo lá. Não, professor, para onde eu vou não dá para fazer essas coisas. Eu vou parar, vou interromper aqui a gravação, tá?